discordância, que é do ministro Luiz Fux. Então, portanto, ele deve ser o voto divergente e isolado nesse julgamento também, Luísa. Mais uma vez, né, Tainá, a gente viu no julgamento do Núcleo 1, Fux como uma voz divergente e isolada em relação aos réus, né? Ele votou pela absolvição da maioria deles e a tendência é que isso se repita também em relação ao Núcleo 4, né? Fux deve, então, apresentar um voto divergente dos demais. A gente provavelmente conheça o voto do ministro ao longo da tarde. A questão da ordem de votação ali na primeira turma, ela mudou um pouquinho porque Dino assumiu a presidência da turma. Então, Dino, que antes era o segundo a votar, agora é o último a votar. Então, a gente já teve um voto de Moraes pela condenação, agora Zanin parece ir pelo mesmo caminho. E aí, depois do intervalo, a sessão deve retomar por volta das 14h, e aí volta com o voto já do ministro Luiz Fux, que, como eu disse, tende a apresentar essas divergências, tende a colocar ali que não vê provas suficientes de que tenha sido uma ação orquestrada, né? Algo que de fato apontasse para uma tentativa de golpe propriamente dita, que é o que contém na acusação, na denúncia da Procuradoria-Geral da República. A gente trouxe aqui ao longo da semana passada também que esse voto divergente de Fux no Núcleo 1, no Núcleo Crucial, foi motivo aí de atritos nos bastidores do Supremo, com uma série de embates ali, principalmente com o ministro Gilmar Mendes, decano do STF. Existe um clima de insatisfação com o rumo que o voto de Fux tomou, que isso prejudicou, de alguma maneira, uma resposta única do STF em defesa da democracia, em defesa do próprio tribunal, que foi muito atacado durante o período da presidência de Jair Bolsonaro, e também no 8 de janeiro, né, que é considerado o ato final dessa trama golpista, segundo a denúncia da PGR. Mas Fux não deve recuar nesse ponto e deve se consolidar aí, mais uma vez, como uma voz divergente, votando pela absolvição, se não de todos os réus, da maioria deles que dizem respeito a esse grupo aí, né, da trama golpista, que buscava produzir fake news, desinformação em massa, não só em relação ao sistema eleitoral brasileiro, mas também em relação a desafetos do então governo de Jair Bolsonaro, e viralizar esses conteúdos falsos com a ajuda de influenciadores digitais de direita que faziam parte ali do gabinete do ódio, né, o chamado gabinete do ódio, que funcionava ali junto ao Palácio do Planalto.